Saudações, bastiões! Como estamos? Tudo bem? Estamos aqui iniciando essa nossa jornada, né, de bate-papo diário sobre um novo posicionamento, uma nova visão do cenário político. Esse que vos fala é Arnaldo Vergueiro, um carioca, 56 anos, um cara que cansou de ver a situação a qual o nosso país está, e eu cansei de ficar calado. Eu acho que eu tenho que falar mesmo, que eu possa expor e tentar fazer alguma coisa por todos nós, vamos dizer assim. E aí nós estamos aqui para falar do nosso canal, que é o Último Bastião. Ele é a resistência moral e patriótica. Sou um cara de direita que respeita a esquerda e que não dialoga com extremistas. Eu entendo nesse cenário é que o extremismo é que acaba com o diálogo. E eu entendo também que o extremismo é uma fatia muito pequena, e é uma fatia que conduz os interesses favoráveis e contrários do grande grupo que nós somos. O Último Bastião, ele fala com uma voz que procura ser ao máximo consciente e responsável. Volto a dizer, não tenho interesse político. Eu não quero ser candidato a nada. Eu não sou candidato. É uma coisa que eu normalmente falo. Com esse cenário que nós temos hoje, não existe a possibilidade barra probabilidade de alguém fazer algo. Não existe. Esqueçam isso. Com esse cenário, não. O que eu quero é que nós tenhamos oportunidade de candidatos melhores. Isso sim, isso eu vejo com muita clareza. Quero candidatos melhores? Quero. Eu quero poder votar em alguém com seriedade, com honestidade, alguém que eu possa olhar nos olhos e confiar. É isso que eu quero. Eu quero ter a oportunidade de ver uma situação e ter a luz no fim do túnel cada vez mais próxima. Eu não aguento mais essa escuridão que esse cenário nos proporciona nesse exato momento. E no nosso papo de hoje, nós vamos falar sobre a dependência, como nós costumamos falar normalmente, como eu falei ontem, sobre a existência desse monstro que eu chamo de Centrão, que é um monstro de múltiplas cabeças que vem corroendo as nossas estruturas há muito tempo. Eu entendo que do final do governo militar, né, depois de Figueiredo para frente, o Centrão foi se moldando, ele foi se estruturando e, como eu costumo dizer, ele é um câncer que ele foi se, se posicionando, ele foi crescendo por meio dessa metástase política, e ele foi se enraizando de uma forma que nós precisamos fazer algo, porque ele não tem a intenção de acabar propriamente com o país. Ele só quer sugar aquilo de melhor para ele, sabe? Ao mesmo tempo que eu vejo como um tumor maligno ali, um câncer, eu vejo também esse Centrão como uma solitária que se posiciona em cima do estômago, e todo alimento que vai caindo, ele vai absorvendo e vai nos destruindo, porque ele não deixa energias para a gente. E a ideia do nosso papo de hoje, nós vamos aqui expor a dependência que o Poder Executivo se proporciona, aquilo que ele se coloca em relação ao Legislativo, na verdade, o Centrão, e a nossa ideia é desmascarar esse Centrão cada vez mais e deixar bem claro que nós que realmente somos os protagonistas dessa história, que o Centrão nos deixa, né, como conceito ali dos bastidores. Nós não somos nem figurantes, quando nós deveríamos ser, né, os protagonistas. E aí nós estamos falando do nosso canal, que é o Último Bastião, o nosso espaço,
onde aqui o cidadão de bem tem voz, ele tem espaço. A ideia de que, independentemente de ser de direita ou de esquerda, eu sou de direita, mas eu respeito as pessoas que tenham o respeito a todos. O único que eu digo que não dá para conversar é com o extremista. O extremista, gente, não dá, não tem condição, porque a visão desse cara ela é muito equivocada, é difícil você dialogar, porque você não consegue falar, porque quando você tenta conversar com um extremista, ele não te dá uma resposta, ele te agride, e se torna realmente uma situação muito complicada. Mas eu também penso que esse extremista, ele, na verdade, só é mais uma vítima do sistema. Por quê? Porque o extremista, ele só está mais indignado que eu. Ele ainda não se encontrou como pessoa e por isso que ele ofende, entende? Por isso que ele agride, porque ele não se entende e as pessoas centradas que por hora resolveram não falar nada estão se posicionando de maneira inteligente, de maneira educada, de maneira cordial. E são pessoas que estão aqui para expor o que pensam, de forma educada. O hater vai falar, ele vai resmungar, eu vou deixar ele falando, eu não vou bloquear, não, nada disso. Pode falar. Só que ele vai falar sozinho, porque eu não vou discutir com ele. Não tem que discutir. Como se diz, né, um ditado antigo, a gente não deve bater palma para maluco dançar, entendeu? Não é esse o nosso espaço. O último bastião é um banco de ideias, onde, por meio deste banco de ideias, nós vamos nos posicionar para buscar acordos. O que não pode é um lado fala e o outro todo tem que se submeter. Aí o outro fala e o primeiro todo tem que se submeter. Não. O nosso banco de ideias é o seguinte: abrir concessões. Vamos conversar, vamos dialogar. Eu vou ceder um pouco, você vai ceder um pouco, o outro vai ceder um pouco, mas como um todo, nós vamos chegar muito mais distante do que esse cenário que hoje a política se compromete a nos oferecer. E como esse posicionamento, hoje, do último bastião, é a resistência moral. Nós somos patriotas. Eu defendo a família, a pátria, a sociedade. E não é porque o cara é de esquerda que ele não vai defender esses princípios. Ele também tem família. Ele também vive num meio social. Ele também defende a pátria. Não é esse o conceito. Eu não estou aqui entregando uma opinião. Ó, isso aqui é o que eu penso. Não, não é isso. Isso aqui é o que eu quero. Entendeu? A nossa ideia é de entrega de um posicionamento. E é um posicionamento pela sociedade. Respeito aos nossos idosos, respeito às nossas crianças. Este que vos fala, Arnaldo Vergueiro, é um cara que fala não por vontade própria. Poderia estar vivendo minha vidinha e tal, e não ter o menor interesse em nada sobre isso. Tenho meu espaço, tenho minha profissão, tenho minhas ideias, mas eu estou falando aqui por consciência, por estar um tanto quanto indignado, decepcionado com o cenário que os políticos nos proporcionam neste exato momento. Como eu sempre digo, o monstro, que é o Centrão, que vem nos corroendo há muito tempo, como ele continua agindo cada vez pior. E aí as pessoas voltam a falar: ah, esse cara é mais um, daqui a pouco está candidato aí tal. Não, eu não sou candidato a nada. É como eu sempre digo, eu quero ter o direito de escolher melhor os meus candidatos. Eu quero ter esse direito de escolher um cara que demonstre de forma efetiva capacidade e comprometimento com a causa. Atualmente, o que eu vejo como cenário político são pessoas comprometidas com a internet, com um posicionamento midiático ali, tem que fazer um vídeo, tenho que isso, tenho que aquilo. Até entendo que as redes sociais
servem como alerta, mas eu acho que para muita coisa a coisa está distorcida, tá demais, deixando bem claro que o sistema hoje, que está completamente corroído, ele é refém do Centrão. E aí, em específico, nós vamos falar dessa dependência que o executivo fica e mostrando que hoje o presidente da República ele é refém desse monstro. Se ele não alimentar o monstro, ele não trabalha. E o pouco que ele consegue fazer é porque ele está alimentando o monstro. Vocês podem observar que bateu de frente, aí é como dizem aí os pensamentos populares, é tiro, porrada e bomba. O presidente hoje, ele não tem autonomia, como nós já quem conhece direito administrativo sabe. O executivo não consegue fazer nada que não seja por meio de lei feita pelo legislativo. O monstro hoje é o grande croupier dessa mesa de pôquer que nós vivemos. E assim, ele é o croupier, é ele quem ganha, é ele quem blefa, é ele quem faz tudo. Eu entendo, não vou dizer, então os chefes do executivo são vítimas. Eu digo que em parte, porque se ele bater de frente com o Centrão, não vai funcionar, entendeu? Ele tem um posicionamento tão, tão submisso a essa vontade que ele não consegue trabalhar sem negociar, porque como eu normalmente digo, esses caras, eles não brigam por projetos, eles brigam por orçamentos. A ideia deles é quanto vai sobrar para mim, para o meu partido. É isso. Quais são os cargos que eu vou receber? Que eu vejo como uma coisa absurda, uma vez que um parlamentar ele tem um valor anual aí imenso e que ele envie esse valor para onde ele quiser, do jeito que ele quiser, e pronto, acabou. Quando hoje alguns ministros do Supremo fazem questionamento a isso, eu acho que eles não estão errados, não. Tem coisa que tem que ser feita mesmo, porque isso permite que a corrupção exista com muito mais facilidade por conta destas oportunidades. E o que acaba servindo como base num momento desse? Que nada acontece sem que esse grupo, esse monstro, seja consultado, agradado, alimentado e o que é pior, eu vejo que o que acaba imperando é, no fundo, a vontade desse monstro. Eu acho que tem uma inversão de valores. É tipo, monstro, eu vou fazer isso aqui, mas eu vou te dar isso. Não, na verdade é o contrário. É o monstro quem diz: eu quero isso e eu vou permitir que você faça isso. Eu vejo que existe uma inversão, e aí o povo pensa que está elegendo pessoas da confiança dele, o povo pensa que está colocando lá pessoas que, esse cara aqui vai me representar. Na verdade, a grande maioria faz parte do corpo desse monstro, de múltiplas cabeças e múltiplos interesses pessoais. O poder visto como o que realmente é, porque eu costumo dizer uma coisa, que não existe bem nem mal, nem certo nem errado, nem justo nem injusto. Só existe o poder. Se eu estou no poder, eu sou bom, eu sou justo e sou certo. Vocês não vão ver jamais aquele que detém o poder fazer leis realmente justas. Aristóteles, certa vez, disse que justo é tudo aquilo que agrada os poderosos. E é exatamente assim que a coisa se desenvolve. Porque este indivíduo ele está preocupado com o bem-estar dele, só isso. E o que eu vou conseguir em troca de tais benefícios, interesses. E aí a gente observa que por conta dessa massa de manobra que nós nos tornamos, esses caras eles estão se perpetuando no poder e já estão passando esse suposto poder para a geração
dos filhos, os de baixo. Ó, vocês vão continuar essa brincadeira aqui, desse jeito. E aí é quando a gente começa a entender na prática assim, tá, Arnaldo, mas como é que funciona isso? Muito simples. O chefe do executivo, ele depende do apoio do Congresso para formular as leis, para formular tudo aquilo que ele quer trabalhar como executivo. Ele depende do posicionamento do legislativo. E o legislativo deveria agir de que forma? Lutar por um posicionamento cada vez melhor e mais convencional ao interesse da nossa sociedade. E, no entanto, esse monstro, ele age buscando o quê? Ele quer a visão da troca de favor, ele faz chantagem e ele causa uma coisa que eu entendo como assustadora, mas isso alimenta esse monstro, que é a paralisia institucional do poder legislativo como um todo, e aí ele ainda causa esse dano ao poder executivo. Por quê? Porque o executivo ele fica completamente dependente dessa estrutura podre que esse monstro proporciona a todos nós. A independência dos poderes, dita por Montesquieu, independência e harmonia, vamos dizer assim, virou uma ilusão prática. Não tem. E no momento em que isso acontece, os poderes começam a lutar por espaço. Nós não podemos esquecer um detalhe, que aqueles que ocupam os cargos do poder executivo são temporários. Do executivo, hoje, por meio de emenda, é possível que o indivíduo exerça o cargo por mais uma vez de forma consecutiva. No legislativo, não. O cara se perpetua e, tirando os vereadores, todos os outros se aposentam com essas funções que eles desempenham. Já o judiciário, não. O judiciário, ele, uma vez escolhido, ele só sai dali por morte, por escolha, aposentadoria por escolha dele. Eu vou usar sempre o linguajar mais fácil para todos nós, tá? A minha ideia não é, como eu sempre digo, eu não quero usar juridiquês, eu não quero usar economês, nada disso. Eu estou falando aqui como pessoa. Então, no judiciário, o indivíduo sai se ele quiser, ou a compulsória de idade, que hoje é aos 75 anos, que nós chamamos gentilmente de expulsória. E aí o que acontece? Esse indivíduo, hoje, membro do judiciário, ele sabe que ele tem uma estabilidade que os outros não têm. E eles usam, hoje, a meu ver, eles usam a legalidade não como forma literal. Hoje eu vejo os tribunais superiores fazerem algo que me assusta. Eles não são defensores das leis ou da Constituição. Eles são intérpretes. E aí o intérprete é aquele que faz o seguinte: se você não fala inglês, eu falo inglês, aí um inglês, um americano, fala algo em inglês para que eu traduza para você. Eu vou interpretar o que ele está dizendo e vou traduzir para você. E no momento dessa tradução, eu digo o que eu quiser. E aí você monta uma frase para responder para esse estrangeiro. Eu vou traduzir o que eu entender do que você falar e vou falar para ele. E esta interpretação é que eu vejo que hoje tirou o poder judiciário como visão jurídica, e hoje o poder judiciário, no âmbito dos tribunais superiores, é muito mais político do que jurídico. Os julgamentos que nós estamos vendo têm nada a ver com legalidade, tem a ver com política. E esse monstro, ele também pode afetar o poder judiciário. Basta interessar a ele. Até o que eu vejo no momento, não estão tendo maiores divergências. A coisa está fluindo com a visão, com o interesse deles. E aí, no momento em que esse poder legislativo impera sobre a vontade
do que o executivo pode fazer, o executivo fica completamente à mercê da vontade dele. E é quando eu volto a falar para vocês, o Senado, o nosso Senado Federal, ele é o cérebro do jogo. A Câmara representa o povo, o Senado representa o Estado. A visão de 81, diferentemente dos 513, que agora serão 531, eu vejo o Senado como o centro nervoso da nossa política brasileira. Eu vejo que o Senado ele tem um foco excessivo, ele tem uma coisa muito grande em relação a essa suposta representação por parte de interesses do Estado. E aí ele puxa muito do que a maioria que possa estar lá na Câmara buscando alguma coisa, o Senado, hoje, eu vejo como inerte. E é quando eu falo sobre o conceito do diga não à reeleição, aí eu digo, salvo raríssimas exceções. Mas eu falo isso em relação à Câmara. Eu vejo algumas pessoas na Câmara fazendo alguma coisa. No Senado, eu não estou vendo ninguém fazer nada. Eu estou vendo o Senado assistindo a esse cenário político como quem vê uma partida de tênis. Só faz isso. Eu agora em 2026 eu concluo que nós vamos poder alterar 2/3 do Senado. Dos 81, 54 dos senadores serão reeleitos agora. E, a meu ver, serão 54 cadeiras para recondução. E eu vejo que eles não mostram hoje ao que eles realmente deveriam fazer, o que eles realmente deveriam representar. Eu entendo que hoje o Senado não representa o Estado como um todo. Eu percebo que ele bloqueia, ele manipula ou ele libera aquilo que seja de interesse, ele faz tudo isso por parte de bastidores, né? Eu comparo o Centrão a um câncer ou a uma doença como a diabetes, né? Elas são doenças silenciosas e de um mal devastador absurdo. E eles se sustentam por meio de emendas parlamentares, de cargos públicos, toma uma pasta, toma aqui, toma isso ali. E se o executivo não fizer dessa forma, ele não consegue trabalhar o pouco que ele trabalha. Ele não vai conseguir fazer. Como normalmente eu digo, a briga hoje é por orçamento, é sugar o pouco que ainda nos resta. Na verdade, eu costumo pensar uma coisa, como certa vez foi pego uma quantia absurda, né, de 51 milhões em relação a um posicionamento de um determinado governo. Nesse exato momento, eu primeiro dou os parabéns à Casa da Moeda por ter emitido tanto dinheiro e questiono a Receita Federal. Como é que esse dinheiro é manipulado, de onde ele sai, por onde ele entra, que ninguém vê, né? Uma quantia dessa ser manipulada desta forma. Mas o governo, ele fica amarrado por conta dessa situação, para eu poder dar mais realidade. A palavra é tão baixa que eu vou me recusar a falar, mas eu digo que é muito desonesto por parte de quem faz parte desse monstro fazer o que é feito conosco. O que a política faz conosco é algo muito, muito pesado, muito mesmo. E eu entendo que esse monstro precisa ser destruído. Nós vamos conseguir isso da noite para o dia? Não. Eu acho, por uma questão de posicionamento, nós vamos levar, se começarmos a trabalhar agora, a gente leva aí pelo menos uns 20 anos, pode botar umas 10 eleições para que a gente possa ver resultados sobre isso. O que a gente entende é que esse poder ele não troca de mãos. O poder está ali na mão deles o tempo todo. E tem uma coisa que nós temos que entender sobre a próxima eleição, principalmente sobre a próxima eleição.
Na próxima eleição, o Poder Executivo vai escolher o novo presidente da República. E esse novo presidente da República, por conta desta compulsória de idade, esse presidente da República vai indicar 3 novos ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal sendo indicados pelo presidente que vem a ser eleito em 2026. Essa indicação, que é puramente política, ela vai se tornar também uma absurda moeda de troca para o conceito do se perpetuar no poder. Além de emendas, cargos, pastas, orçamentos, virão aí 3 cargos só no Supremo Tribunal Federal. Gente, vocês não têm ideia, ou imagino até que tenham, mas o que pode representar politicamente a escolha de 3 ministros? Esse centrão, ele vai querer essa moeda de troca. Então, nós precisamos ter muito cuidado ao escolher o nosso próximo presidente. Ele vai ser pressionado a indicar quem o centrão possa ter interesse a colocar no Supremo, porque eu entendo que essa corte hoje ela deixou de ser jurídica e passou a ser política. E nós precisamos combater esse monstro. Nós precisamos expor o monstro, nós precisamos esvaziar esse monstro, nós precisamos desmantelar esse monstro. Resumindo, nós precisamos exterminar esse monstro. Nós precisamos de políticos que realmente nos representem, entendeu? E isso só tem um caminho. É por meio do nosso interesse, é por meio da nossa vontade. E o único antídoto que nós temos para combater isso é o nosso voto. É a única coisa que nós podemos usar contra esse monstro, que eu digo que ele age por conta de um poder camuflado. E ali ele coordena tudo que ele quer, ele organiza tudo que ele quer, do exato jeitinho que ele quer. E é isso que nos cabe. Vocês podem observar que eu não tenho aquele discurso contundente contra A, contra B, contra C. Não. Só estou falando o que eu penso. E esse espaço aqui, o último bastião, é o espaço que as pessoas de bem elas têm para falar o que elas pensam, falar o que elas acham, falar o que elas sentem. Então, aqui vocês não vão escutar discurso de ódio, eu agredindo alguém, eu xingando alguém. Não, não vai ter. Eu não vou fazer isso. E o hater que vem a fazer vai falar sozinho. Não, não conte comigo para isso. Porque a nossa ideia é deixar bem claro que quem precisa, quem tem que mandar no país, somos nós, por meio de um conceito que eu acho que há muito tempo foi abandonado. Chama-se democracia. A democracia ficou jogada no passado, quando esse monstro começou a ver que ele poderia manipular sem ser visto. Porque enquanto as pessoas, de um modo geral, olham apenas para quem manda é o presidente, quem manda é o chefe do executivo, não manda. Enquanto a gente pensar e agir desta forma, nada vai mudar. Nós precisamos romper com essa estrutura, nós precisamos romper com esse poder corrompido, com esse poder viciado, com esse poder que não nos representa. E aí é quando eu falo de forma categórica, quando eu diga não à reeleição. Esse é o primeiro passo para a destruição desse monstro. Primeiro o diga não à reeleição. E quando eu falo a respeito da Câmara dos Deputados, eu digo, salvo raríssimas exceções. Quando eu falo sobre o Senado, eu digo, ali não tem exceção, não. Eu hoje não vejo nenhum senador que eu possa dizer, pô, esse cara me representa. Eu hoje não consigo enxergar. E aí, gente,
é quando a gente conclui que nós precisamos fazer algo, nós temos o nosso espaço, e aí eu chamo você para o triplo C, que é o curtir, compartilhar e comentar. Vamos mudar esse cenário. É quando eu normalmente digo, eu não sou candidato a nada, nenhum cargo público, não é isso que eu quero. Até mesmo porque, se eu quisesse, ainda assim seria complicado por conta deste cenário. O que hoje nós temos como política, eu chegaria, digamos que eu me candidatasse a alguma coisa. Quando eu chegasse em Brasília, eu não ia conseguir fazer nada. Eu ia fazer o quê contra esse cenário que nós temos hoje? Não tem nada que possa ser feito. Nada. A única coisa que nós podemos fazer é usar como arma o nosso voto e escolhermos melhor os nossos candidatos, os nossos representantes. Vamos parar de votar de forma displicente porque alguém fez um churrasco, porque alguém pagou uma caixa de cerveja. Gente, esse preço é muito alto para se pagar em relação a esse tipo de comportamento que a sociedade vem tendo há muito tempo. Mas eu entendo que a sociedade ela é manipulada por quem deveria nos proteger. Então, gente, vamos tentar fazer algo melhor. Eu vou reformular essa frase. Não vamos tentar, não. Vamos fazer algo melhor. Vamos procurar votar melhor. Que esse é o início do que tem que ser feito. Eu preciso eleger um cara que eu possa olhá-lo nos olhos e falar: porra, esse cara me representa. Esse cara ele tem o comprometimento com a causa. Ele não está preocupado em redes sociais, em ser aquele cara maneiro, bonzinho, tipo como o bom samaritano. Não, não. O cara que vai entrar lá para combater essa visão, vai combater essa imagem, ele vai combater esse monstro. Eu quero poder votar em alguém que eu tenha certeza de que vai nos ajudar a destruir esse monstro. Então, gente, como eu normalmente digo, eu não estou aqui para bater de frente com ninguém, para discutir, para bater boca. Não, não é isso. A ideia é mudar a mentalidade daqueles que queiram fazer realmente alguma coisa. E esse espaço é o do último bastião. Esse espaço é o nosso, de fazermos algo. Nós precisamos fundar um banco, mas é um banco de ideias, onde o cara de direita vai sugerir algumas coisas, o cara da esquerda vai sugerir algumas coisas, e aí nós vamos bater isso tudo no liquidificador e vamos coar, filtrar, para tirar o de melhor desta situação. E aí, como ideia, buscar, por meio do consenso, um caminho melhor para todos nós. Sem briga, sem discussão. O hater vai chegar aqui, como eu sempre falo, ele vai reclamar, ele vai xingar, ele só vai se expor. E ele não vai encontrar espaço. Aqui é espaço do bastião, daquele que quer um lugar melhor para os nossos, amanhã depois. O cara que vem para cá para discutir, para bater boca, a gente só fica ciente de que esse cara ele está muito mais revoltado do que todos nós, porém ele só não se entende, ele não sabe como ele vai fazer. Ele é uma coisa que ele pensa que sabe o que ele acha que realmente é, quando na verdade ele só está perdido. Ele é manipulado, ele ainda é mais manipulado do que todos nós. Então, bastiões, vamos lutar. Chegou o momento de pararmos de apenas observar o que está sendo feito e realmente começarmos a fazer algo. Banco de ideias e vamos conversar. Diálogo, sem agressão, sem violência. Porque hoje, aqueles que supostamente deveriam nos representar estão até se degladiando, estão partindo para a agressão física para conseguir sobrepor a sua vontade sobre a vontade do outro. Gente, isso é horrível. O cara que deveria estar fazendo leis para me proteger é o cara que está brigando fisicamente com uma pessoa
que tem um pensamento contrário, e isso é argumento suficiente para que eles briguem. É como eu digo, eu quero um representante, eu não quero um lutador de Ultimate Fighter. Quero alguém que de forma cordial me represente. Entendeu, gente? Então, esse foi o papo de hoje. Agradeço a todos vocês. Mais uma vez, o triplo C. Curta, comente, compartilhe. Vamos fazer esse canal crescer, mas de forma equilibrada, de forma consensual. Ok? Estamos juntos? Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.